Olá, Hello. olá. So welcome to Então, TWR bem-vindo Facebook ao Live. TWR Facebook Steven, Live. so very happy Obrigado, to Steven. have you Estou muito on feliz this, de Facebook você Live. participar desse Facebook Live. How are you? Here, yes. Sim, Dreaming, of course. sobre sonhos, claro. So wonderful, wonderful. Estou sonhando, claro. So maybe Então, just to talvez, I know like this technology. Yeah, so the Facebook is kind of então, seems like working parece que o Facebook está funcionando bem. Technology. Às vezes, essas tecnologias são um pouco desafiadoras. I just wanted to say I'm so happy. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de que o Dr. Steven Labage está conosco This afternoon nesta in tarde Europe, na Europa. evening in Europe, in the morning in US. Tarde na Europa e manhã nos Estados Unidos. Topic of, E claro que esse sleep tópico de sonho e sono já tem sido estudado há milhares de anos em muitas tradições antigas, that I'm familiar with in the particularmente naquela com a qual eu sou familiar, a tradição tibetana, spiritual, que é muito baseada transcending the consciousness, na consciência e no aspecto espiritual, em ir rumo à iluminação. unique in this situation. E o Dr. Steven Labage é muito único nessa situação, porque é um dos poucos e muito conhecidos I think you have kind of que eu penso que você tem meio que... Você teve algumas dificuldades um pouco no começo, que as pessoas talvez olhassem um pouco estranho quando você falava de sonho, de sono, mas ele realmente conseguiu ter muito espaço no campo e olhando desses tópicos a partir de uma perspectiva científica e também conseguindo juntar isso com o budismo. Então, eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Então, ok. Então, talvez nós possamos... a gente pode ir direto ao assunto, mas talvez se você puder falar um pouco, eu sei que você já falou e fez pesquisas em Stanford, você tem agora um Instituto de Sonhos Lúcidos que é seu, talvez se você puder falar um pouco do que você está fazendo agora. Sim. Então, eu fiz o trabalho de laboratório em Stanford por cerca de 25 ou 30 anos, começando no fim dos anos 70. Parte disso foi a minha dissertação de doutorado em psicofisiologia. O assunto era sonho lúcido. E como você notou, naquela altura era um assunto que a maioria dos cientistas, eles simplesmente não acreditavam nisso. Então foi a questão de como será que isso pode ser provado, que para as pessoas que não tiveram a experiência de que era possível estar consciente, plenamente reflexivo no sonho. Aqui eu estou no sonho enquanto eu sonho. Felizmente, graças às conexões entre mente e corpo que existem, a psicofisiologia, nós podemos provar isso olhando para a direita e para a esquerda, por exemplo, como um símbolo que indicasse, bom, isso significa que eu estou sonhando. Quando você vê esse padrão, quer dizer que eu estou dormindo. Então foi simples. Deve ser possível que o sonho tenha esse padrão de consciência. É claro que os tibetanos sabiam disso há eras, e todo mundo que experienciou diretamente sabia. Mas a importância da abordagem científica é que a gente possa olhar de uma outra perspectiva, do ponto de vista externo, ao mesmo tempo em que existe uma perspectiva interna. Steven, você pode, por favor, falar um pouco sobre... Talvez nem todo mundo seja familiar com as ideias de sonho REM, sonho não REM. Bom, o sonho não é um estado uniforme de ficar totalmente solto do mundo. Tem duas fases distintas. Um é o sonho quieto, profundo, delta, em que o corpo está descansando, exerce muitas funções ligadas à preservação de capacidades e
otimizar as funções cerebrais. E aí tem uma outra fase que é muito surpreendente, que é o sonho REM, de movimento rápido dos olhos, que é o sonho paradoxo, porque ele é paradoxal, porque ele é um momento em que de muita atividade, o cérebro parece que está desperto, acordado. Se você vê uma pessoa sonhando, especialmente um gato, um cachorro, se você olha, eles estão dormindo, eles começam a se mexer, respirar irregularmente, os olhos se mexem. Então, um sonho com bastante movimentos. E, ao mesmo tempo, as pessoas experienciam sonhos muito vívidos. Eles podem ser tão reais quanto a realidade, são tão reais quanto o que a gente está experienciando agora. Então, este ciclo de não REM e REM, quieto e ativo, ele passa ao longo da noite. Ele dura aproximadamente 1h30, você passa de uma fase a outra. Mais tarde à noite, com o passar do tempo, o sonho REM vai ficando mais intenso. Esse é o momento ideal para sonhar. Esse é o momento do sonho. E isso também é aplicado nos procedimentos tibetanos, né? Reconhecer diferentes etapas. Bom, maravilhoso. Muitos de vocês sabem que a gente já falou disso um pouco antes, nas tradições antigas e espirituais, o sonho é claramente usado para se entender muitas coisas. A possibilidade de ter sonhos lúcidos, o valor de ter sonhos lúcidos. Existe a possibilidade de cura, de transcender a consciência. Então, no Ocidente, existe uma tendência a ter uma suspeita de que o sonho seja algo sem valor. Não há nada bom relacionado ao sonho, é uma perda de tempo. Tem noções muito diferentes. Mas a sua pesquisa, eu penso que ela contribui muito para que a comunidade científica diga, ok, talvez tenha algo lá. Então, talvez a ciência e a espiritualidade precisem trabalhar juntos para ver o quão longe nós podemos ir. Sim, exatamente. Isso é a coisa maravilhosa e empolgante da época em que nós estamos, que é a combinação desse conhecimento antigo do Oriente, chegando para cá, ele nunca esteve aqui, isso mais a abordagem científica, já que nos últimos 20 anos se tornou possível pensar na própria consciência como um problema científico. Então existem os estudos sobre o cérebro explodiram. Se a gente aborda essa nova ciência do cérebro, e combina com o conhecimento antigo da experiência subjetiva em primeira pessoa, talvez a gente possa ter algo que nós nunca tivemos antes no mundo. As técnicas tibetanas são maravilhosas de o que pode ser feito com nada que não seja observação interna. Apenas o que eu vejo quando eu olho para dentro. Como será que isso trabalha? Toda essa fenomenologia da mente, o que pode ser experienciado por dentro. Aparentemente tem uma coisa pela qual que você não possa chegar na observação interna, que é o estado do cérebro. Então você sabe que na visão tibetana de como acontecem os sonhos lúcidos, a consciência, acontecem, não se menciona o cérebro, ele não vem ao caso. Eu só tenho como saber como tem o cérebro assim ser por meio das teorias. Eu posso ver imagem, mas posso pensar que tem algo no cérebro, mas a gente não tem a experiência direta disso. Então não ter máquinas, dispositivos e medidas talvez não deixaria que nós soubéssemos algumas coisas sobre a realidade. Agora, é claro que o mais importante da realidade é o que você tem em primeira pessoa. Aí, é claro que isso combinado com uma abordagem, uma perspectiva em terceira pessoa, você pode fazer algo realmente novo. Então, isso é o que nós estamos fazendo agora. Por isso que é bom a gente poder ter essa conversa. Como você sabe, algumas pessoas têm feito diferentes perguntas. Então, eu penso que a equipe do nosso TWA Facebook Live selecionou 5 categorias diferentes de perguntas. E Steven e eu concordamos que
devido ao tempo, seria difícil passar pela pergunta de cada pessoa. Então, a gente vai passar por alguns temas primeiro. E aí a gente vê o que a gente faz em relação ao tempo. A primeira pergunta foi: como começar a ter sonhos lúcidos de novo? Então, basicamente, alguém costumava ter esses sonhos em uma idade mais nova. As pessoas costumavam ter muitos sonhos lúcidos, que estava voando, andando, e agora ela não consegue mais, está tendo menos. Bom, isto certamente é comum que as pessoas, quando são mais jovens, têm experiências mais vívidas da vida, com muita frequência. E aí, quando eles envelhecem, o cérebro perde um pouco da sua capacidade neuroquímica. Ao mesmo tempo, isso é compensado pelo aumento na compreensão e no conhecimento que a pessoa ganha a partir da sua experiência. Ainda assim, baseado em estudos muito específicos e fatos muito específicos baseado nesses estudos, pode ter uma queda na bioquímica do cérebro, mas ela também pode ser melhorada, otimizada. Pensa no aspecto, por exemplo, sobre induzir os sonhos lúcidos. Como você acessa? O primeiro passo na técnica de yoga dos sonhos, reconheça que você está sonhando. Como fazer isso? Quando eu comecei minha dissertação, minha pesquisa para minha dissertação no fim dos anos 70, o maior problema que eu tinha é: eu preciso estudar em um laboratório, porque eu sei que eu tenho que eu posso mostrar isso quando eu estou dormindo. Mas eu teria que ter um sonho lúcido enquanto eu estou sendo gravado no laboratório à noite. Então, eu tinha com muita frequência, assim, uma vez por semana. Mas não era a mesma coisa que ter hoje à noite, na noite específica. Isso acabou sendo um desafio. Tudo que eu tinha na época era... Tudo que eu consegui entender a partir da interpretação do Evans sobre yoga dos sonhos, das duas principais coisas. Uma, eu adoraria ouvir que você explicasse isso, esse método energético. De alguma forma, a dinâmica psiconeural ela é afetada. Digamos, se você tem essa capacidade, você sempre pode usar também o poder da intenção, que é informalmente decidir ter um sonho lúcido. E assim, eu usei isso e assim, ajudou um pouco, mas com certeza não foi 100%. Basicamente, você está dizendo, então, que quando nós envelhecemos, nós vamos perdendo a capacidade das memórias, capacidade de lembrar, mas que isso não é que você não lembra do seu sonho, porque às vezes você pode ter um sonho lúcido e lembrar. Sim. O que eu sempre digo é que a chave para mim de volta lá no 1978, era perceber, como ter um sonho lúcido. Eu tenho que lembrar que é algo que eu quero fazer essa noite. Notar que é um sonho. Essa é a chave. Não só que eu tenho uma intenção forte, mas eu quero lembrar de algo. Quando eu conseguir... Então, talvez, quanto a essa questão, o principal conselho daria para dizer algo assim: enquanto nós envelhecemos, definitivamente a nossa habilidade se deteriora um pouco, nossa habilidade de lembrar, a habilidade cerebral de lembrar. Tem uma relação, então, com o processo de envelhecimento. Mas a sua intenção, a sua motivação, a sua meditação, você ainda pode mantê-la elevada. Então, realmente se sentir muito motivado para lembrar de fazer, assim, se colocar fogo em si, se animar. Sim, é claro, nós podemos mudar a nossa intenção. Certamente nós temos mais experiências também quando nós envelhecemos, mais experiência, uma maior habilidade de focar a mente. Então isso é parte da chave. Talvez quando você é mais novo, isso acontece com mais
de uma maneira mais espontânea, e agora pode acontecer como resultado de uma intenção deliberada. Então, uma parte muito importante é a motivação. Eu realmente quero fazer isso, genuinamente. O outro aspecto igualmente importante é o método. O que você está tentando, o que você está usando para fazer funcionar. Digamos, se você está tentando cozinhar por meio de usando uma vela, por mais que você queira, é inadequado. Então, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa da motivação, querer fazer, e então nós precisamos de um método adequado. Como eu vou obter isso? Então, eu penso que isso é importante do desenvolvimento da nossa experiência, foi qual é o plano exatamente, como fazer. Então, nós podemos determinar também os efeitos fisiológicos dos quais nós estamos falando, na neuroquímica do cérebro, porque nós também temos como melhorar isso. A segunda pergunta também é relacionada a isso. Ela trata de lembrar do sonho. O que pode ser feito para lembrar? Esse tipo de pergunta, ele é muito perguntado em vários lugares da internet. E a chave sempre parece ser aqui. Quando você acordar a qualquer momento da noite, você deveria partir do princípio de que você estava sonhando. Nem é uma questão de, será que eu estava sonhando? Com certeza estava sonhando. E aí fica parado, não se mexe. E aí você precisa desenvolver a habilidade meditativa de observar os seus pensamentos de uma maneira sem julgamento, ou seja, mindfulness exatamente. Mindfulness é isso, saber o que estava acontecendo. E aí, então isso se junta. Então é uma forma de posicionar a mente. É um certo conjunto de habilidades mentais de lembrar o que acabou de acontecer. Se você não focar a sua mente nesse momento inicial, aí o sonho se perde. Então, uma questão, você tem que ter o hábito de acordar, sempre que você acordar, você vai acontecer muitas vezes, talvez meia dúzia ou 12 vezes, várias dúzias de vezes, notar, opa, eu estou desperto, eu estava sonhando, o que será que era? Então, as memórias vão começar a aparecer com muito mais fluência. Quando você tem memórias vívidas dos sonhos, aí você vai ter um senso de como será que são os meus sonhos? Você vai ter muito mais experiência. Então você pode ver, isso é um sonho típico do que eu tenho. As máquinas não funcionam, eu estou tentando fazer elas funcionarem e elas não funcionam, algo assim. Então, há várias maneiras pelas quais você pode saber que você estava sonhando. Quanto mais você lembra que você estava sonhando, você mais tem como reconhecer. Então, memória, mindfulness, mente alerta é a chave para como fazer isso. Então, mais uma coisa para a gente seguir. Para mim, às vezes é útil, quando eu acordo, eu tive algum sonho que seja importante para eu lembrar, eu tento fazer algumas coisas. Em primeiro lugar, em algum sentido de, como o Steven estava dizendo, você observa a posição do seu corpo, você tenta deitar, ficar na mesma posição. Então, há uma razão energeticamente relacionada aos ventos, porque você pode pensar que a consciência está causando um sonho, mas ela ligada aos ventos, ela cria um padrão muito específico e os ventos são afetados dependendo do sonho que você teve. Então, se o sonho se repete, se você mantém a posição, então você tem mais chances de lembrar os seus sonhos, porque tem o mesmo padrão ligado aos ventos e ao sonho que está se manifestando a partir da consciência. O interessante disso ligado aos ventos, energia e tudo mais, isso é uma explicação. Uma outra explicação é a memória em seres humanos funciona em termos de contexto. A gente lembra das coisas dependendo da nossa situação atual. Então, digamos, o que será que eu lembro?
será que eu lembro do meu bolo de aniversário de 28 anos? Se eu ouço algo ligado a tigres, por exemplo. Eu não vou lembrar dessa coisa específica. Então, se eu estou com medo, por exemplo, então as imagens que eu vejo vão me despertar isso. E a minha postura corporal, então as memórias acompanham a postura corporal. Então, se você teve aquela experiência em uma certa postura, essa é a melhor, ficar nessa postura é a melhor coisa para lembrar de novo. O que você aconselha quanto a um método para ter sonhos lúcidos? Algo simples, rápido, que eu falar em poucos minutos. Eu poderia dar uma resposta de 1 minuto. A questão, como ter sonhos lúcidos? Eu penso que há um método testado, por exemplo, nos últimos 12 a 15 anos. Nós estamos dando um treinamento anual no Havaí sobre sonhar desperto. Então, as pessoas com diferentes técnicas eles focam a mente, aproveitam o Havaí, enfim. Naquele período de tempo, eles têm resultados. Eles conseguem ter sonhos lúcidos dentro de 1 semana. Como funciona? Funciona, em primeiro lugar, pela memória. Então, a partir de como eles posicionam a memória, entendendo como são os sonhos. Então, você consegue ver coisas que te fazem perceber que você está sonhando, e aí você busca essas coisas. Então, você tem um plano deliberado de saber o que você quer saber no futuro, aí você tem o resultado. Então, em segundo lugar, você adiciona um método de interromper o sonho. Então, digamos, se você acorda no após o terceiro REM, de que aparece, digamos, após 5 a 6 horas, aí você desperta por meia hora, fica realmente desperto, aí volta a dormir, você quase com certeza vai ter absoluto, quase 100% das vezes. Tem um efeito muito forte. É apenas interromper o sonho dessa maneira e aí isso já aumenta os resultados. Em segundo lugar, nós temos a forma de posicionar a mente, que é chamada indução mnemônica de sonhos lúcidos, ou MILE. Então, digamos, você acordou e você percebeu que, bom, eu estou aqui nesse sonho e agora eu noto que eu sonho por causa do contexto de sonhos. Então, na próxima vez que eu sonhar, eu vou lembrar de notar. Então, você posiciona a sua mente quando você vai dormir, e isso ajuda. E aí tem a galantamina, que é uma substância que nós descobrimos que ela melhora a intensidade do sonho, ela amplia a intensidade do sonho. Então, de uma perspectiva neuroquímica, uma abordagem também é a partir da fisiologia, da neurofisiologia do cérebro. Então, a gente pode melhorar isso melhorando um neuroquímico particular do cérebro, por exemplo, algum colinérgico. Então, a gente pode reforçar dando um suplemento, por exemplo, a gente melhora a neuroquímica do cérebro. Em testes cegos, por exemplo, nós tínhamos 3 ou 4 pessoas esperavam ter sonhos lúcidos à noite. E aí, nós chegamos aí talvez a 15%, apenas por meio das técnicas experimentais e do efeito placebo, conseguiram já chegar a 15%. Isso é uma distinção importante já, de 3 a 15%. E aí, para as pessoas que nós demos a galantamina, os resultados chegaram até a 25%, às vezes 50%. Então, nós tivemos um resultado direto a partir das melhoras neuroquímicas. Então, mas ainda assim, as pessoas ainda podem ter sonhos lúcidos com nada, exceto com o posicionamento da mente. Mesmo assim, é possível. Uma coisa que eu gostaria de te perguntar é... Você está dividindo, então, entre... Às vezes, a intenção pode ser suficiente. Eu queria saber, a intenção por si só
se você intensifica, mas digamos que você não tem a substância, ou todos precisam ter as substâncias. Essa é uma questão complicada, a gente não sabe, na verdade. A partir das pesquisas que nós fizemos, enfim, nas pesquisas que nós fizemos, tinha cerca de 120 casos, fizemos centenas de casos. Comparando o efeito relativo da intenção e da neurofisiologia. Então, os dois são importantes. Depende do indivíduo. Alguns indivíduos já são muito despertos, ligados o tempo todo, aí talvez eles não vão conseguir dormir. Então, eles talvez não vão conseguir se beneficiar da intensificação de um colinérgico. Eles não precisam disso. Já outras pessoas que não precisam, talvez essas pessoas que precisam aprender é como relaxar para entrar no sonho. De acordo com a tradição tibetana, eu não tenho, na tradição tibetana eu não sei nada relacionado a tomar substâncias ou de tecnologias, mas uma das ideias principais de praticar sonhos lúcidos é como um convite, uma preparação para morrer. Após a morte, você não pode despertar depois. Você não pode acordar e tomar uma substância, enfim, não vai funcionar também. Então, se você não tiver como fazer por conta própria, não vai, sem uma substância, sem acordar, não vai ser muito útil. Esse é um ponto muito importante. A gente pode dizer, não, os métodos, a gente pode fazer os sonhos lúcidos mais disponíveis para as pessoas, por meio de técnicas e tecnologias, mas se isso fosse tudo que está em jogo, digamos, você só pode ter sonhos lúcidos até que você tome X, Y, Z, não adiantaria muito, mas de fato, eu acho que é mais uma questão de você consegue ter experiência de qualquer maneira. Assim que é ser lúcido, eu percebo. Quanto mais você tem, mais fácil é ter essa experiência. Então você pode focar a sua intenção, a sua compreensão diretamente. Eu posso fazer sem nada a partir da mente alerta. E é nisso que você quer confiar, você quer contar com isso. Eu acho que nós precisamos seguir. A Marta está fazendo uma pergunta diretamente para você sobre medo em sonhos lúcidos. Então, basicamente, o segundo grupo de perguntas é sobre o que fazer depois de ter sonhos lúcidos. A questão dela ela teve um sonho lúcido e ela tem um medo que tem sido um obstáculo para ela, ela gostaria de ter algum conselho. Essa é uma questão muito importante, é claro, o fato de que nós temos medos. A minha experiência pessoal com isso é que o que foi mais importante para mim foi confiar na minha lucidez. Por exemplo, eu percebo que eu estou sonhando no topo de um prédio muito alto. Olho lá embaixo e fico assustado. Mesmo que eu saiba que é um sonho, eu me sinto com medo de dar um passo, porque, bom, vai que eu estou errado. Prefiro não tentar, né? Mas se eu disser, não, pera, será que eu realmente acho que eu não estou sonhando? Não. Eu acredito que é um sonho. Logo, faz sentido eu confiar na minha lucidez. Mesmo que eu tenha os medos, eu posso fazer de qualquer forma, eu posso superar isso. A parte crítica do desenvolvimento é que nós temos que confiar na nossa compreensão e agir a partir disso. Digamos, se a sua mãe diz que tem um urso no armário e depois de 3 anos você acredita. Depois de um tempo você vai dizer, não, eu sei que não tem, mas eu ainda tenho medo de dormir no escuro. Então é um processo de trabalhar com o medo. É um medo que você sabe que não vai te ferir. Então eu penso que talvez... eu vou só dizer algumas palavras, então.
Algumas pessoas vão ter um pouco mais de medo do que outras pessoas. É interessante que, por exemplo, sobre o tópico do medo nos sonhos lúcidos. Se você não está lúcido, você ainda tem o sonho, mas você não está com medo. Se você tem o mesmo sonho, mas está lúcido, então você não tem medo. Então você é liberado por meio da consciência. Então, em certo sentido, confiar nessa consciência continuamente, confiar nela, aí você também pode fazer isso também durante o dia, aprender a ficar com isso um pouco, se familiarizar um pouco mais. Sim, sim. Uma sugestão adicional que eu faria para Marta e outras eu não tenho que saber do sonho específico. Eu teria que saber saber especificamente, talvez ajudasse um pouco mais. Se eu tivesse uma descrição mais clara. Talvez você possa ir lá no site da Lucidity. Eu prometo responder diretamente. Então, mas vou dizer algo que eu sinto não é difícil se você sabe o que fazer, mas talvez a gente precise falar um pouco sobre os detalhes. O medo é uma forma maravilhosa de perceber que eu tenho trabalho que eu preciso fazer em uma direção específica. Se você não tem medo, você não vai saber em que direção ir no caminho do desenvolvimento. A próxima pergunta é da Catarina. Eu vou elaborar um pouco a partir da pergunta dela e eu vou adicionar algo meu para você. É possível que mágica aconteça no sonho lúcido? Pode ter uma aplicação xamânica? Talvez a minha questão também seria... Você fala de várias coisas acontecendo com a química do cérebro e tudo mais. Mas a realidade é que está acontecendo em você, no seu sonho. A qualquer momento, nessa realidade paralela, que ela elas interagem com você, tem algo acontecendo na dimensão real do nosso mundo, ou algo na consciência de outras pessoas, ou situações coletivas. É possível que existam essas conexões? Talvez eu possa responder de outra maneira, que eu acho que está em jogo se eu acredito, ou se alguém deveria acreditar em uma visão particular do cérebro. Não vou dizer que a minha maneira particular é como você deveria acreditar. Eu acho que cada maneira de olhar para o mundo, por exemplo, seja todo o sistema tibetano, budista, isso é uma maneira. É um conjunto de mapas para o mundo. Elas são excelentes onde elas são excelentes. Haverá lugares em que todo mapa vai ser confuso. Pensa em um mapa. Por exemplo, no globo. Por exemplo, se isso é a Terra, ela é redonda. E aí, se ela é projetada em um mapa, talvez haja pontos que são próximos no mapa e que fiquem muito afastados no mapa. Então, por exemplo, a distorção acontece... se a distorção ocorre na parte intermediária, dos eixos intermediários, então o mapa é útil. Mas globalmente ele não tem como estar certo. Então nós temos que ser flexíveis quanto a diferentes interpretações da realidade. Isso inclui dizer que nenhuma interpretação científica do mundo, seja ou científica ou filosófica, nenhuma visão do mundo, toda visão do mundo tem que ter limitações, tem que ter. Então eu diria, vamos manter uma mente aberta. Então, eu penso, por que os budistas dizem eu não tenho ensinamento se é real, se tem ou se não tem? Que esses são os tipos de coisas que você não tem como determinar de uma maneira clara e absoluta. Depende das suas necessidades e contextos. Basicamente, então, você está dizendo que, de uma abordagem científica, o sonho particular, ou de alguma forma de realidade coletiva,
havendo uma conexão paralela lá, você diz que fica aberto para a possibilidade. Eu diria assim, depende da especificidade. Então, por exemplo, vamos pensar na ideia de sonhos compartilhados. Isso é uma das coisas que as pessoas podem dizer. É possível ter um sonho compartilhado? Por exemplo, nós estamos no mesmo mundo juntos, enquanto nós estamos sonhando? Bom, parece bom. Muitas pessoas gostariam de saber se pode acontecer. Eu diria assim, se pode acontecer, nós podemos provar muito claramente, exatamente com o mesmo método que é usado para determinar que eu e meu sonho estou lúcido agora. Por exemplo, movendo os olhos. Então, por exemplo, Rinpoche, se você, digamos que nós dois estamos dormindo em nossas camas separadas em algum lugar, e estamos compartilhando nosso sonho e nós estamos gravados. Tudo que nós teríamos que fazer para provar que nós realmente estamos aqui agora é dizer, você pode, por favor, seguir o movimento dos dedos, direita, esquerda e voltar. Se nós realmente estamos no mesmo mundo juntos, nós sabemos que nossos olhos vão se mover ao mesmo tempo, em sincronia. Mas em direções opostas, certo? Devido ao nosso relacionamento exato em que nós estivermos. Se nós encontrarmos aquela evidência, nós teríamos a mesma quantidade, a mesma razão para acreditar que os sonhos podem ser compartilhados em algum estado misterioso, tanto quanto nós sabemos que eles podem ser compartilhados agora. Porque este é um sonho compartilhado, porque eu estou sonhando na minha mente e você está sonhando na sua mente. Então, você está dizendo que... Quais seriam as chances de a gente mexer juntos? Isso também poderia acontecer. O que é mais provável? Olha, se você tiver os resultados que mostrem os efeitos, você pode especificar o quão improvável seria de que isso acontecesse sem motivos. A minha resposta seria... muito improvável, porque você não tem esses sinais de movimentos dos olhos espontaneamente, isso não acontece. Então eu diria que seria uma evidência extremamente forte. Se não acontecesse, porém, não provaria que não pode acontecer. Então se você pega a evidência que nós temos, isso já mostra que algum fenômeno aconteceu. Mas não quer dizer que a falta de evidências não prova que não acontece. Então, outra coisa que as pessoas, digamos, algumas pessoas podem ter pensamentos simultâneos durante o estado desperto. Estou pensando em você, você está pensando em mim, está pensando sobre o mesmo assunto. Mas, então, tem algum tipo de conexão entre todo mundo. Como você explica isso? A resposta é, eu explicaria por ignorância compartilhada. Eu não sei como funcionaria. Parece, a partir da experiência, há algo misterioso acontecendo, certo? Mas eu distinguiria essa ideia de sonhos compartilhados e talvez a gente pudesse compartilhar o que significa exatamente. Estar lúcido quanto a isso seria muito importante, porque agora nós estamos em algum sentido interagindo no mundo juntos. Porque você está, eu presumo, na Europa e eu estou nos Estados Unidos. Então, onde nós estamos juntos? Na internet, mas há uma interação acontecendo. É tempo real, juntos, em certo sentido nós diríamos. Nós estamos compartilhando muito juntos. Com um delay, com atraso de alguns segundos. Então, vamos pensar em um outro exemplo no qual nós poderíamos compartilhar um evento. Por exemplo, a gente poderia propor tudo. Será que todo mundo vendo, assistindo, poderíamos fazer algo juntos? Por exemplo, imagine uma piscina e que todo mundo pudesse mergulhar, fazer uma grande onda juntos. Digamos que a gente pudesse fazer juntos, algo assim. Poderia dizer, bom, eu acabei de ter essa experiência que nós estávamos juntos numa piscina. Você vai dizer, não, pera aí.
E eu estava dizendo, oh, marrom? Sim, é claro. Porque nós estamos compartilhando um tema de sonho, uma ideia, certo? Isso não é a mesma coisa que estar lá juntos. Eu faria essa distinção. Isso é uma pergunta interessante. Será que nós temos como estar lá juntos de uma outra maneira? Além disso que nós sabemos, além da realidade física, por exemplo, dos sonhos, eu diria, bom, eu gostaria de saber. E eu acho que nós temos que descobrir, tendo cuidado com o que nós tomamos como evidência. É uma questão complicada, mas é fascinante também. Talvez a gente pudesse, então, ir para a próxima pergunta. A Kathleen, sobre esse cheque de realidade. Conferir a realidade, né? Então, por exemplo, a preparação dos sonhos lúcidos, por exemplo, a gente pode dizer que tudo é um sonho e você explica se é um sonho ou se é a realidade. Se tem alguma contradição quanto a isso. Sim, esse é um bom ponto. Eu sempre acho que essa é uma questão, eu não acho que isso é um problema, porque nós estamos falando de dois tipos de níveis diferentes. Quando você quer saber agora se isso é um sonho, o que eu quero saber é se eu vou acordar na cama daqui a alguns minutos. Nesse sentido de sonho. Tem um outro sentido de sonho, que é o que eu estou tendo a experiência agora é um modelo do mundo, é o mundo na nossa mente. Isso é um sonho. Então, não dá, dizer que esse sonho não é o sonho que nós temos na nossa mente é uma diferença em detalhes. Mas o aspecto da consciência é o mesmo. Então, essa similaridade básica, então, essa semelhança mostra que sempre tem algo que é o mesmo, que é a consciência. E essa é uma questão chave. Mas se você quer cultivar a habilidade de notar quando você está sonhando, por exemplo, se eu estou lá na cama mais tarde, despertar, eu acho que seria mais útil olhar as distinções. O que me diria que esse é o tipo de sonho dormindo que eu tenho normalmente? Esses sonhos que nós temos na cama. A confusão costuma vir de entender de quais níveis nós estamos falando. Aí, um teste que a gente poderia fazer para eu saber em que estado eu estou. Que tipo de sonho é esse? É muito importante saber que tudo é um sonho. Pode ser muito importante focar nisso. É sempre a mesma coisa, de novo e de novo e de novo. Isso pode ajudar na memória. So there's so I think kind of next category, a little bit further going down. So that I think is uma próxima categoria assim que nós poderíamos seguir em termos das perguntas é que a habilidade de estar lúcido no sonho ajuda para que a pessoa não ser carregada por estados afetivos, emoções mentais. Sim, porque estar lúcido é para isso, é questão disso. Estar lúcido não é questão de ser um conhecimento intelectual de que é um sonho. É uma compreensão do que faz sentido no seu nível mais amplo de ser. Sua compreensão, da sua motivação, do que você se importa, dos seus ideais, do que você está buscando. E você age de uma maneira no sonho que é consistente com todos esses níveis. Incluindo a ideia da metaconsciência, não só uma questão transcendente, mas... Por exemplo, a base da lucidez, a clareza, do que eu estou sendo, em relação a que nós estamos sendo claros. Então, tratar as pessoas da maneira mais amorosa e compassiva possível é um grande chave para esse desenvolvimento. Isso realmente é um chave. Porque senão eles são apenas objetos, então por que eu iria me importar por como eu as trato?
Então é importante você saber que não são... Se eles surgem apenas como imagens no seu sonho, e aí daí? Por exemplo, Rinpoche está aqui, eu sei que tem outras pessoas que existem, outras pessoas conectadas. Eu vou querer dizer, bom, eu quero te tratar bem, com amor, respeito e bondade, claro que eu quero. Mas primeiro, imagina que primeiro eu queira ter ver os seus documentos para ser real. Prove que você é real, para que você então mereça esse comportamento de mim. É mais... They become more and more real and more serious, then we begin to treat. Você tocou no ponto exato de uma semelhança universal da lucidez e de saber que o que faz o sonho funcionar que é a lucidez. É interessante que, de modo geral, tem essa questão do que é real e do que não é real. No sonho, por exemplo, como se o sonho não fosse tão real e estar desperto, aí sim é realmente real. Mas o que é realmente real para você, de modo geral, é a fonte dos seus problemas. Sim. Isso, é claro. Isso é a resposta da questão das Triadas, sobre a questão sobre o que é realidade. O ponto sobre o qual nós todos temos que concordar é que tem uma parte da realidade, uma coisa que eu sei com certeza é de que há algo. Eu poderia estar... O nosso tempo está acabando. O Eliot está fazendo uma pergunta sobre potenciais aspectos negativos do sonho lúcido. Tudo que qualquer pessoa fez tem um lado negativo. As pessoas sempre podem criar problemas para elas próprias por meio disso. Mas eu diria que não tem nada mais seguro do que um sonho lúcido. Você pode ter muitos problemas indo por aí na sua vida social do que o que você vai ter enquanto você está na cama, sonhando, tendo uma experiência. Você pode ter medo, mas também pode ter medo sem estar lúcido. Quanto menos lúcido você está, mais medo você vai ter. Então as pessoas frequentemente descrevem se assustar pelos sonhos lúcidos. Mas quando você olha para os detalhes do que está acontecendo, é que eles perderam a lucidez. Eles ficam, meu Deus, eu não vou conseguir sair dessa experiência, eu estou preso nesse sonho. E eles não percebem que eles estão... eu nunca estive em um sonho. O que tem lá é uma representação mental minha. Então, lembrar disso, isso é parte da exploração do que nós estamos fazendo juntos. E eu gostaria de convidar as pessoas que estão aqui agora e dizer que nós adoraríamos fazer mais pesquisas e colaborações relacionadas a um convite para as pessoas que estão interessadas em yoga dos sonhos, porque nós temos estudos com pessoas que estão interessadas em relatar suas experiências com sonhos, especialmente com yoga dos sonhos. Então, por favor, vocês que têm esse interesse, por favor, participem da nossa lista de e-mail. Geralmente eu não vejo quando eu faço Facebook Live por conta própria, mas eu vou passando algumas informações sobre o Instituto Lucidez, Lucidity. Mas eu não sei pronunciar o nome dessa última pessoa, diz o mestre, tem aí, sobre como você vê a direção dessas pesquisas pelos próximos 30 anos, por exemplo. Você vê algo específico no aspecto do sonho lúcido, por exemplo, que você está interessado em buscar? Essa é uma pergunta muito excelente. As pessoas fazem perguntas sobre a tecnologia contemporânea e internet, por exemplo. Mas o que tem por aí não é baseado em resultados de fato. Então, o que eu peço, por favor, é que você realmente confira os detalhes das pesquisas. Por exemplo,
Eu nunca vi uma pesquisa, por exemplo, de um experimento dado experiencial mostrando que partes específicas do cérebro criam os sonhos lúcidos, por exemplo. Quanto ao futuro, tem algo que nós estamos começando agora, nós temos essa compreensão do oriental de milhares de anos combinado com essas possibilidades ocidentais de estudar os relacionamentos entre mente e corpo. Isso realmente é algo que vai nos levar a um outro nível inteiramente. Parte do que nós vamos estar descobrindo é como ter sonhos lúcidos, como fazer esse estado muito mais acessível. Agora é acessível com um certo trabalho. Talvez possa ser mais fácil para que as pessoas possam usar isso. A próxima pergunta é muito alinhada com isso, sobre apoio tecnológico e dispositivos, aparelhos. Eu sei que vocês desenvolveram alguns, talvez existam outros dispositivos. Por exemplo, o Noah Dreamer 2. Eu não tenho muita familiaridade com isso. Talvez você queira falar um pouco sobre o que você falar e qual tecnologia está disponível. Qual é o lado bom dela? É disso que eu estava falando em um momento breve, logo antes. É muito difícil lidar com essas questões em 30 segundos, 10 segundos, porque demora muito tempo para desenvolver. Eu diria apenas, em primeiro lugar, sobre dispositivos. Nós estamos agora, talvez, na 7ª geração de dispositivos para induzir os sonhos lúcidos. Aqui nós está o nosso mais recente, nós chamaremos de LuciQ. A ideia desses dispositivos, quando o Dalai Lama viu uma versão que nós demos para ele em 1995, a resposta dele foi: oh, sim, esse dispositivo dá lembranças para quando a pessoa está dormindo. Isso é o que nós já fazemos, por exemplo. A gente fala na orelha, nos ouvidos de um outro monge, por exemplo, para lembrar de sonho. Então, o que a gente poderia fazer é uma ferramenta para fortalecer a compaixão. Uau, compaixão, isso nunca tinha me ocorrido. Quanto mais eu pensei sobre isso, isso é uma chave. Isso é uma chave para que as pessoas realmente possam entender umas às outras e trazer mais compaixão. Isso vai ser uma área realmente de desenvolver que é muito importante. O que fazer com os sonhos lúcidos? Não apenas mais jogos ou mais trabalho, mas uma visão especial da realidade. Que nos permita, por exemplo, lidar com a proximidade da morte, para que nós realmente possamos ficar próximos. Como lidar com isso, saber lidar com ela. Então, as pessoas talvez que estejam ouvindo agora, e é por isso que eu gostaria de convidar a vocês a se juntar a nós. Talvez a conclusão então seja basicamente o valor da espiritualidade, das tradições antigas, junto com a ciência moderna, muito mais colaborações acontecendo, muita aprendizagem mútua. Então, a pergunta basicamente é como nós podemos fazer isso e como você vê que nós podemos levar isso a um próximo nível. Eu diria assim, a gente consegue levar isso mais longe do que eu consigo ver, com certeza. Eu fico muito empolgado com o potencial, mas algo muito prático que as pessoas envolvidas podem fazer é trabalhar juntos e para entender como o mundo dos sonhos funciona e como ganhar acesso e como quando você está lá, como transformar as coisas, qual a melhor maneira de fazer. E aí, em último caso, isso se resume à questão de como podemos chegar às raízes do nosso ser. Quem somos nós? O que importa? Por que eu estou aqui? Então, toda a área, e as pessoas realmente podem contribuir disso participando dos exposamentos. Então, eu novamente dou boas-vindas às pessoas que querem se juntar aos nossos esforços. Bom, eu fico muito feliz que você tenha podido se juntar a nós.
Tenho certeza que muitos dos nossos espectadores puderam se beneficiar. Eu me beneficiei muito dessa conversa. Então, você definitivamente faz um trabalho. A Anya faz um trabalho maravilhoso. Toda a equipe. A Anya colocou um número das referências do Instituto de Sonhos Lúcidos em Nova York, e as pessoas talvez possam aprender muito mais sobre o que você está fazendo e se beneficiar disso. Bom, obrigado a você, sim. Eu também gostaria de compartilhar com todo mundo que eu postei um vídeo rápido, menos de uma pergunta atrás, sobre o futuro dessas séries do Facebook Live, chamada Instruções Essenciais. Então, eu recomendo que quem não viu possa assistir esse vídeo rapidinho. Ele explica sobre esse processo de 3 meses, 12 semanas, começando dia 6 de setembro. Nós vamos continuar, eu espero que todos vocês possam assistir. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado, Steven. Se você tiver algo que você queira dizer antes de nós encerrarmos, gostaria de agradecer a você. Você contribuiu muito com o que eu aprendi por representar a tradição tibetana nos Estados Unidos. Sem essa tradição, eu não teria conseguido saber nada, aprender nada. Então, muito obrigado. Fico curioso pelo futuro e pelas nossas interações juntos. Então, obrigado.